Olhem, hoje vamos mergulhar num segredo bem guardado do cinema. Uma curta-metragem de apenas 18 minutos, que para alguns diz mais sobre o lendário realizador François Truffaut do que a sua obra mais famosa. É a história de Les Mistons, de 1957. E reparem nesta afirmação. É de Wes Anderson, um mestre dos nossos dias. Ele está a dizer que uma curta-metragem quase desconhecida é mais representativa de um realizador gigante do que o seu filme mais famoso. É uma afirmação e tanto, não é? Então, a pergunta que fica no ar é esta. Como é que um filme de 18 minutos, 18, se pode tornar a chave para uma carreira inteira e, ainda por cima, o gatilho para uma revolução no cinema? Bem, é isso que vamos tentar perceber. Ok, para percebermos o impacto disto tudo, primeiro temos de ir à história. Uma história simples, mas com uma força incrível que está mesmo no coração de Les Mistons. E tudo começa no título, Les Mistons. A tradução literal podia ser Os Pirralhos, mas os Traquinas capta muito melhor a essência. Já dá logo o tom, não é? Aquela energia juvenil, meio inquieta. A premissa é, à primeira vista, bastante simples. Estamos no sul de França, num verão daqueles abrasadores, e um grupo de rapazes fica completamente obcecado por um jovem casal. Só que o que começa como uma curiosidade de miúdos, aos poucos transforma-se em algo mais cruel, e tudo culmina numa tragédia que, de repente, muda tudo. Mas esta história de rebeldia juvenil não apareceu do nada. Para se perceber o espírito do filme, temos de olhar para quem o criou, o rebelde em pessoa, François Truffaut. É que, antes de pegar numa câmara, Truffaut era um crítico de cinema e dos bem ferozes. Na famosa revista Cahiers du Cinema, ele não poupava ninguém. Atacava o que considerava ser um cinema francês velho, estagnado. Ele não era só um crítico, ele era um verdadeiro militante por um cinema diferente. Um cinema mais pessoal, mais autêntico, mais vivo. E esta linha do tempo aqui é simplesmente perfeita para ilustrar a ascensão dele. Pensem nisto. Num ano, em 1958, ele é banido do Festival de Cannes por ser um crítico demasiado duro. No ano seguinte, ele volta ao mesmíssimo festival e ganha o prémio de melhor realizador. É uma reviravolta incrível, de páreo à profeta, num piscar de olhos. Ok, com este percurso em mente, vamos voltar ao filme. Porque é precisamente em Les Mistons que encontramos o ADN, as sementes de todos os temas e de todos os estilos que iriam definir a carreira dele para sempre. Esta tabela é super interessante porque mostra como os temas que ele explora nesta curta se vão repetir ao longo da sua carreira. Ver o mundo dos adultos pelos olhos das crianças, as mulheres como figuras quase misteriosas, objetos de desejo, e a morte, a chegar de forma súbita e inesperada. Tudo isto já está aqui em Les Mistons. Mas não eram só os temas. Era, e isto é crucial, a forma como ele os filmava. A câmara está sempre em movimento, é livre, poética, parece que dança com os rapazes nas suas bicicletas. Ele usa a narração para nos dar acesso direto aos pensamentos deles. Tudo isto, estas assinaturas de estilo, já estão todas presentes aqui em Les Mistons. E seriam elas que iriam definir a sua linguagem única no cinema. E este estilo único não era só uma escolha estética, uma coisa pessoal. Não. Foi um ato de rebelião. Foi, na verdade, o tiro de partida para um movimento que ia virar o cinema do avesso. A Nouvelle Vague, a nova vaga francesa. Naquela altura, o cinema francês era dominado pela chamada tradição de qualidade. Eram filmes muito polidos, muito literários, quase todos filmados em estúdio. E era precisamente este cinema que Truffaut e os seus colegas dos Cahiers do Cinema detestavam. Era o establishment, e eles estavam decididos a deitá-lo abaixo. E sabem o que é genial? Há uma cena em Les Mistons em que os rapazes rasgam um cartaz de um desses filmes da tradição de qualidade. Isto não é por acaso, é um ato simbólico. Aquela travessura no ecrã era uma metáfora perfeita para a revolução que estava prestes a acontecer no cinema francês. E esta frase do Jean-Luc Godard, outro dos grandes nomes da Nouvelle Vague, capta o espírito da época na perfeição. A melhor maneira de criticar um filme é fazer outro filme. E foi exatamente isso que Truffaut fez. Les Mistons foi ele a transformar as suas críticas em ação. Mas, para além de ter sido o rastilho de uma revolução, Les Mistons teve um papel ainda mais importante para o próprio Truffaut. Foi o seu campo de treinos. Foi o laboratório onde ele aprendeu as lições que o levariam a criar a sua primeira grande obra-prima. E foi o próprio Truffaut que o admitiu. Ele disse que foi por causa dos erros de Les Mistons que percebeu uma coisa.
Percebeu que se sentia muito mais à vontade a filmar os momentos genuínos, quase documentais, com os miúdos, do que as partidas inventadas da ficção. E esta progressão mostra tudo, não é? Primeiro ele experimenta, em Lemmy Stones, a misturar ficção com realidade. Depois reflete e percebe que a força estava nos momentos reais, documentais. Então ele aperfeiçoa a ideia e decide construir o seu filme seguinte totalmente à volta dessa autenticidade. E o resultado? Bem, o resultado é Os 400 Golpes, uma das estreias mais aclamadas da história do cinema. No fim de contas, a história de Les Mis é a história de um erro glorioso, como o próprio Truffaut lhe chamou. Um ensaio que abriu o caminho para uma obra-prima. E isto deixa-nos a pensar. Qual é o verdadeiro valor daquelas nossas primeiras tentativas, dos nossos próprios erros gloriosos? Se calhar, como Truffaut nos mostrou, são precisamente eles o verdadeiro ponto de partida para tudo o resto.